Então, o 4 diz o seguinte, ó, André fabricará uma pipa no formato de um losango de lado 48 centímetros. Qual deve ser o tamanho das varetas, sabendo que o menor ângulo interno desse losango é 60? Bom, losango é uma figura assim, né, que a gente está acostumado a trabalhar. Uma figura mais ou menos assim, tá? Então, o losango é um quadrilátero que possui 4 lados congruentes, 4 lados iguais, né, de mesma medida. Então, o losango ele vai apresentar aqui, ó, uma diagonal menor. Essa aqui é a nossa pipa, tá? Então, ele vai apresentar aqui uma diagonal menor e uma diagonal maior, que eu vou colocar aqui em verde. Essa aqui é a diagonal maior do meu losango. Tá? E essas diagonais elas têm uma propriedade que elas se intersectam no ponto médio. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Essa parte aqui em verde de cima é igual a essa parte verde aqui embaixo, de forma análoga para a diagonal menor. Né? Então, você tem essa situação aqui. O lado do losango, segundo o exercício, é 48 centímetros. Então, vou colocar aqui o 48. Né? E ele fala que o ângulo menor mede 60. Então, o ângulo menor aqui é esse ângulozinho. Esse ângulozinho aqui, ó, mede 60. Também outra propriedade, né, do losango é que as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. O que significa ser bissetriz de um ângulo? Significa que divide o ângulo ao meio. Então, se esse ângulo todo aqui, ó, é 60, metade dele aqui, ó, vai ser 30 graus. Beleza? E aí ele pede o tamanho das varetas. Que varetas que ele está se referindo? Né? A verde e a vermelha. Então essa aqui é o que vai dar sustentação da pipa, né? Então aqui vão ser as varetas de bambu que vão formar a pipa, né? Beleza? Bom, como que a gente pode pensar nesse exercício aí? Como as diagonais elas se intersectam aqui, ó, no ponto médio e formam um ângulo de 90 graus entre elas, então a gente já consegue ter aqui uma ideia de como que a gente pode fazer isso. Bom, a gente pode olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó. Aqui a gente tem um triângulozinho retângulo, tá? Que tem um ângulo interno igual a 30. Aí você tem um segmento aqui, ó, que eu vou chamar de X, que é esse vermelhinho. E vou ter um outro segmento em verde aqui, ó. Vou chamar de Y. Bom, como é que a gente pode pensar? A gente pode trabalhar com esse triângulo retângulo, tá? Usando aqui a ideia, né, de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Mas uma outra forma de pensar nisso é a seguinte, ó. Como todos os lados desse losango é 48, aqui também vai ser 48, né? E a gente tem aqui, ó, esse segmento em vermelho, que eu vou colocar aqui embaixo, ó, destacado, que eu posso chamar ele de Z, por exemplo. Então, duas formas de resolver. Você pode analisar aqui pelo triângulo retângulo, então você poderia aqui, por exemplo, usar seno e cosseno para achar x e y, né? Lembrando que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, então a gente conseguiria achar os valores de x e y. Para achar a diagonal menor eu multiplicaria o x por 2, para achar a diagonal maior eu multiplicaria o y por 2. Essa é uma forma. Tá?
Ou a gente pode analisar aqui, ó, da seguinte maneira. Esse ângulo todo aqui é 60. A gente pode olhar para esse triângulo aqui, ó, maior, que eu estou destacando em verde, ó, pintando em verde. Todo esse triângulo aqui, ó. Lembrando que todos os lados desse losango, né, é 48. Então, tenho ali em cima 48, 48. Aqui 48, 48. Aqui o ângulo todo é 60. Então, quando a gente estudou a lei dos cossenos e senos, a gente tinha o seguinte, ó, a lei dos cossenos era a seguinte: a² igual b² mais c² menos 2 vezes bc vezes o cosseno do ângulo. E a gente usava a lei dos senos quando o exercício fornecia mais lados do que ângulos. Então, nesse caso, se você olhar para o triângulo em verde, né, que eu pintei aqui em verde, ele te dá 2 lados e um ângulo. Então, o que de fato a gente vai usar aqui é a lei dos cossenos. Então, o Z aqui está fazendo o papel do nosso A, que é o lado que eu quero descobrir. Tá? B e C são os outros dois lados, que no caso é o 48 e 48. E o alfa é o ângulo formado pelos lados B e C, que nesse caso é 48 e 48. Então vai ficar assim, ó. Z² igual 48 ao quadrado mais 48 ao quadrado menos 2 vezes 48 vezes 48 vezes o cosseno de 60. Então, z² vai ser igual. Então, o que dá trabalho aqui mais são as continhas, né? A gente tem que fazer essas continhas. Então, 48 ao quadrado dá 2.304. Então, vai ficar assim, ó, 2.304 mais 2.304 menos 2 vezes 48 vezes 48 é 48 ao quadrado, então também fica 2.304 vezes o cosseno de 60, que se a gente lembrar lá na tabela fica 1 sobre 2. Tá? Então, vou começar resolvendo a multiplicação. Ó. Esse 2 daqui com esse 2 daqui simplifica. Então, eu vou ter o seguinte, ó, z² igual, vai ficar 2.304 mais 2.304 menos 2.304. Muito bem, né? O que vai acontecer aqui? 2.304 com 2.304 vai embora, certo? E raiz de 2.304, né? Se 48 ao quadrado é 2.304, então raiz quadrada de 2.304 vai ser 48. Ó, então achei o Z, que é uma das diagonais. Ó. Então, uma das diagonais aqui é 48. Tá? Beleza? Aí como que a gente pode achar a outra, né? A gente pode pensar o seguinte, ó, se Z é 48, dá para a gente olhar para esse triângulozinho retângulo aqui, ó, que eu destaquei em vermelho. Tá vendo aqui, ó, esse triângulozinho retângulo que eu destaquei em vermelho? Se tudo isso aqui é 48, esse x, que é metade, vai ser quanto? 24. Então, 24 centímetros. E aí eu posso analisar esse triângulozinho retângulo que está ali em cima. Vou fazer ele aqui, ó. Você tem aqui o valor 48, que é o lado do losango. Você tem aqui o 24. E aí você pode descobrir o valor de y. Aí você pode aplicar o teorema de Pitágoras, por exemplo. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado, então 48 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catetos. Então, y ao quadrado mais 24
ao quadrado. Bom, 48 ao quadrado fica 2.304. Isso aqui é igual a y ao quadrado mais 24 ao quadrado fica 576. Então a gente vai ter aqui, ó, y quadrado igual 2.304 menos 576. E a gente vai ter 1.000y igual a y quadrado igual a 1.728. Que a gente pode extrair a raiz. Como que a gente faz um número grande como esse, né? A minha sugestão é a fatoração. Então, como você não sabe a raiz exata de 1.728, você pode pegar aqui o 1.728 e fatorar. Aí vamos ver o que acontece. Ó. Vou dividir o 1.728 por 2. Então, vai ficar 864. Aí vou dividir por 2 de novo. Vai ficar 4, 3, 2. Vou dividir por 2 de novo. Vai ficar 216. Vou dividir por 2. 108. Vou dividir por 2. Vai ficar 54. Vou dividir por 2. Vai ficar 27. Vou dividir por 3. Vai ficar 9. Vou dividir por 3. Vai ficar 3. Vou dividir por 3. Vai ficar 1. Então, como é que vai ser a fatoração desse número? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado à sexta vezes 3 elevado ao cubo. Tá? Então, você extrair a raiz quadrada de 1.728 é a mesma coisa de você extrair a raiz quadrada desse cara aqui, ó. 2 à sexta vezes 3 ao cubo. Bom, como a gente está extraindo a raiz quadrada, é interessante que a gente separe essas potências com o expoente 2. Então, olha só como é que eu vou fazer. 2 à sexta é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Mas por que você está fazendo isso? Porque cada 2 que está elevado ao quadrado pode sair do radical, já que a gente está extraindo a raiz quadrada. E a mesma coisa com 3. Ó. Vou colocar aqui 3 ao quadrado vezes 3. Né? Por que vezes 3? Porque 3 ao quadrado vezes 3 é 3 ao cubo. Então a gente tem aqui ó, 2 à sexta vezes 3 ao cubo. Tudo que tiver elevado ao quadrado vai sair do radical. Então vem para fora do radical o primeiro 2, o segundo 2, o terceiro 2 e o 3 ali que está elevado ao quadrado. E aquele outro 3 ali permanece dentro do radical. Então o y aqui para a gente vai ser 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, vezes 3, 24 raiz de 3 centímetros. Então achamos o valor de y. Só que y aqui ó, é metade da diagonal maior. É só metade. Então a diagonal maior, quem que vai ser, né? Então, esse aqui, ó, o 48, é a diagonal menor, dmzinho. E 24 raiz de 3 multiplicado por 2, que vai dar 48 raiz de 3, esse aqui é a diagonal maior. Tá? Ele pede para a gente considerar aqui, ó, raiz de 3 igual a 1,73. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 48 vezes 1,73. E aí a gente vai ter o seguinte valor, 83,04. Então a diagonal maior vai ser aproximadamente 83,04 centímetros. Então achamos aí as duas diagonais que representam as varetas aí da pipa.
O exercício 5 diz o seguinte, ó, na figura a seguir, os pontos P, Q e R são vértices de um triângulo com dois dos seus ângulos internos medidos 60 e 45. Beleza. Aí ele fala que PR é 4 centímetros. Vamos escrever aqui, ó. 4 cm. Aí ele quer saber o comprimento do lado QR em centímetros. Vou chamar aqui de X. Então, a primeira pergunta que você faz, né? O exercício ele me dá mais ângulos ou mais lados? Então, se você perceber, ele te dá dois ângulos em um lado, o que significa que você vai usar a lei dos senos. E a lei dos senos era assim, ó. A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta igual a C sobre seno de gama igual a 2 vezes o raio. Que raio que é esse? Que ângulos são esses? A, B e C são os segmentos, né? No caso aqui para a gente é x e 4. Alfa é o ângulo oposto ao segmento A. Então, se, por exemplo, se o x aqui está fazendo o papel do A, o alfa é o 60. Se o 4 está fazendo o papel de B, o beta é o 45. E o que é esse 2R aqui? O 2R é o seguinte. Então, se você tiver aqui uma circunferência que circunscreve esse triângulo, significa dizer que o raio dessa circunferência, vezes 2, está na mesma razão aqui, ó, que A sobre seno de alfa, B sobre seno de beta e C sobre seno de gama. Tá? Mas aqui nesse caso a gente não vai usar o raio porque ele não está falando de raio. Então a gente vai considerar aqui assim, ó. Vamos fazer, sendo o A aqui, fazendo o papel do nosso x, eu vou escrever assim, ó. X sobre o seno do ângulo oposto a x, que é 60. Então x sobre seno de 60. Igual B, vamos supor que o nosso B aqui é 4. 4 sobre o ângulo, sobre o seno do ângulo oposto. Seno de 45. Bom, aqui eu já vou achar o valor de x? Sim, porque eu tenho todas essas variáveis, né? Então não preciso colocar aqui o C e nem o 2R, porque só com essa proporção aqui eu já consigo achar o valor de x. Tá? Então a gente vai ter o seguinte, ó, vamos fazer a multiplicaçãozinha cruzada, eu vou ter x vezes seno de 45, isso aqui é igual a 4 vezes seno de 60. Então vamos vir para cá. Ó. Como é que vai ficar? X vezes seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a 4 vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Como está tudo multiplicado aqui, ó, em ambos os membros, esse 2, com esse 2 eu posso simplificar. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, x, o raiz de 2 vai passar dividindo, então eu vou ter o seguinte, ó, 4 raiz de 3 sobre a raiz de 2. Como 3 divididos por 2 não dá um valor exato, eu poderia dividir, já que é raiz quadrada e raiz quadrada, eu vou racionalizar. Lembrando que racionalizar é você eliminar a raiz do denominador. Então a raiz que está aqui no denominador, eu multiplico ela em cima e embaixo, foi um processo que a gente estudou lá na trigonometria. E aí eu vou ter o seguinte, ó, 4 raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, isso aqui fica raiz de 4, e raiz de 4 é 2. E 4 divididos por 2 dá 2. Então, eu vou ter como resposta 2 raiz de 6 centímetros. Esse x é justamente o nosso QR, que é o que ele está pedindo. Alternativa letra D. Então, no 6 a gente tem o seguinte, ó. 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa em uma escala de 1 para 10 mil. Você precisa entender o que é a escala. Não sei se já viram isso em geografia, imagino que sim. Mas a escala... O que é a escala? É a razão entre a medida do desenho e o valor real.
Tá? É assim que a gente obtém escala. Então vamos guardar isso aqui, né? Que a gente vai usar isso para resolver o exercício. Escala é o valor do desenho sobre o valor real. Então veja, isso aqui é um desenho, né? É um mapa que aparece uma mapinha, né? Tá 12 centímetros, que obviamente não é a medida real. Use raiz de 2 igual a 1,41 e das alternativas abaixo, a que melhor aproxima a distância às ilhas A, B. Então ele quer saber a distância entre as ilhas A e B, que eu vou chamar aqui de X. Tá? Então aquilo que você vai analisar. O exercício ele me dá mais lados ou mais ângulos? Ah, ele me dá mais ângulos, então eu vou usar a lei dos senos. Só que eu não tenho o ângulo oposto ao segmento X. Tá vendo aqui? Ó, eu não tenho o ângulo oposto a ele. Eu tenho o ângulo oposto ao 12, tenho o ângulo oposto aqui ao BC, mas eu não tenho a medida do BC, e não tenho o ângulo oposto ao segmento X aqui, que eu estou chamando de AB. Mas a gente tem como descobrir, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então eu tenho aqui 105 mais 30, dá 135. Para chegar em 180, falta quanto? 45. Então esse ângulozinho aqui é 45 graus. Bom, então agora eu já posso ir direto na lei dos senos. Vou escrever assim, ó, que x sobre o seno do seu ângulo oposto, ou seja, seno de 45, é igual a 12 sobre o seno do ângulo oposto a 12, que nesse caso é 30. Então, seno de 30. Tá aí. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Então eu vou ter x vezes seno de 30 igual 12 vezes seno de 45. Então, x seno de 30 é 1 sobre 2. Isso aqui é igual a 12 seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa, né? Como está tudo multiplicado aqui, ó, esse 2 com esse 2 eu posso simplificar. E aí vai ficar 1x, que é, na verdade, x. Então, x aqui, ó, é igual a 12 raiz de 2, que o enunciado pede para a gente considerar como 1,41. Então, 12 vezes 1,41. Se você fizer essa continha aqui, você vai ter como resultado 16,92. Então, x, que é justamente o AB, que ele está pedindo, né, a distância entre as ilhas A e B, no desenho corresponde a 16,92 centímetros. Beleza? Só que a gente quer trabalhar com a escala, a gente quer saber o valor real, né? Por isso que ele está dando a resposta em quilômetros. Então vamos usar aqui a ideia da escala. A escala é 1 para 10.000. Tá? Você escrever assim ou assim na forma fracionária é igual. Então, isso é igual o valor do desenho. O valor do desenho aqui para a gente é 16,92 sobre a medida real. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. R vezes 1 é R, então a medida real. Você tem aqui 4 zeros, então eu vou arrastar a vírgula 4 casas. Então vai ficar assim, ó, 169.200 centímetros a medida real. Só que ele está dando em quilômetros, né? Como é que eu converto de centímetros para quilômetros? Temos que lembrar, né, como é que funciona ali as unidades de medida. Então a gente tem assim, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então a gente quer sair do centímetro para o quilômetro. Então cada vez que eu volto aqui eu divido por 10. Ó. Então eu vou dividir uma vez por 10, duas vezes por 10, 3 vezes por 10, 4 vezes por 10, 5 vezes por 10. Dividir 5 vezes por 10 é você andar com a vírgula para a esquerda, né? 5 casas.
Então, o que você vai ter aqui? Ó? Vou mandar 5 casas aqui. Então, saindo daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 1,692 quilômetros. Aí a gente vai ver qual o valor que mais se aproxima disso, que é a distância real, né? R de real. Então, o que mais se aproxima, 1,69, mais próximo aqui é 1,7 km. Alternativa letra A.